acho cabível. Agora, de fato, há reflexos eleitorais, há reflexos. E admitir que há reflexos é admitir que os reflexos são positivos, certo? Porque se houvesse reflexos negativos, aí o Marcelo Van Hatten Claro, não estava querendo sem tirar. dúvida. Então, há sim reflexos positivos, presidente Lula. Quem não quer que haja reflexos positivos para o presidente Lula, monte a sua tese, vá à justiça, como fez o Marcelo Van Hatten, está muito bem. Eu acho que está tudo certo. Eu não estou do lado do Marcelo Van Hatten, eu acho que tem que fazer. Eu acho que o presidente Lula tem que ir. Muito bom, Vinícius Segala. Vamos fazer esse recorte aí do Vinícius Pedroso para a gente dar lá no nosso canal. Excelente Só falar ponto, uma Vinícius. última Diga lá, coisa, pode gente. falar. Eu fiquei pensando em umas três coisas aqui enquanto estava falando, que eventualmente vai bater mais um oficial de justiça lá na porta do Kiko. Eu quero só Ah, pedir para não. vocês Ah, colaborarem com o não. nosso trabalho, viu, Ah, tá. gente? Quem puder para a gente bater a meta bonitinho, porque não é qualquer chefe que deixa a gente falar desse jeito, e isso tem um ônus jurídico. A gente acaba ganhando os processos. Eu já expliquei que mesmo ganhando a gente perde dinheiro. Eu não, porque eu não pago advogado nenhum. O Kiko e o DCM perdem. Pois é, exatamente. É, além do cara aparecer aqui na minha casa, ele ainda me telefona, né? Daqui a pouco está me convidando para jantar. Vamos tomar um ali na Real, ou para sair no Carnaval, na Acadêmicos de Niterói. Grande ponto, Vinícius Segal. Excelente sua defesa aí do caso do desfile do presidente Lula. Discordamos, mas vamos ver o resultado disso. É uma disputa, né, que você está falando aí, que tem que ser feita. Você acha que é um ponto também importante esse de, como muita gente está falando no chat, de fazer um enfrentamento necessário nesse momento, é isso? Vinícius? Cadê o Vinícius? Desculpa, desculpa. Eu acho sim. E Ah, acho também um ponto, como a gente resgatou a bandeira do Brasil, que hoje eu já sinto um pouco menos antipatia quando vejo. A gente está recuperando esse símbolo nacional, eu acho, né? Lavando, tirando o encardido que foi deixado pelo Jair Bolsonaro e pelo bolsonarismo. Eu acho que a gente tem que fazer o mesmo com o combate pela liberdade de expressão, pela legítima liberdade de expressão, sabe? Não está ofendendo ninguém, Unidos de Niterói não está fazendo nada diferente do que as escolas todas fizeram ao longo dos carnavais, até que se prove o contrário, eu disse, né? Abra-se uma investigação para ver se tem dinheiro público a mais do que deveria lá, do que tem nas outras, se houve influência de ministério, se alguém recebeu alguma coisa, se teve perdão de dívida da escola para alguma coisa. Mas, por enquanto, não há elementos para isso. Então, eu acho que é também uma defesa da liberdade de expressão como deve ser feita. Eles que só defendem a liberdade de expressão de ofender, a gente tem que defender essa aí, a liberdade de expressão da manifestação popular, de homenagear quem eles acham que representam o povo, que representa o povo, que tem ligação com o povo. Sabe, o José de Camargo e o Luciano, a gente de direita, eles não são políticos, mas aí são homenageados. O Boni, da TV Globo, foi homenageado, vida foi lá, ficou lá. Tom Não é de Jobim lembrou, esquerda. né? É. Então, as escolas homenageiam quem quer, e é sim um grande sinal do tamanho do homem que é o presidente Lula, elas quererem homenageá-lo, eu acho que tem que homenagear. Uhum. E aí essa disputa vai ali para os tribunais, né? E cada um apresenta as suas teses, Isso, deixa sabendo para a que a justiça. decisão, sabendo que a decisão também, Vinícius, como no caso, por exemplo, aí do Boulos, que foi acusado de cheirar cocaína pelo Tarcísio e tal, vem Pelo muito depois, Marçal, né? né? Pelo Marçal. Pelo Marçal. E depois o Tarcísio usou no dia do segundo turno, né? Para a prefeitura. E a decisão saiu esse ano, quer dizer, quando era tarde demais. O Tarcísio É não, um Ricardo cálculo Nunes, aí. Kiko. O Tarcísio falou. O Ah, o Tarcísio Tarcísio falou. falou, desculpa. O Tarcísio Nossa. falou no dia do segundo turno do Ricardo Nunes com o Boulos. O Tarcísio falou e foi multado, mas depois, né, a Podinense já era morta. Mas o resultado político, na minha opinião, é que será uma coisa bastante complicada de ter que se lidar numa disputa que está muito acirrada. Está muito acirrada. Mas excelentes seus pontos, meu caro. Muito obrigado. É um prazer e uma honra tê-lo como colega aqui nesse programa. Eu queria Imagina, aproveitar prazer é também e meu. passar esse vídeo do Haddad que você mostrou ontem para falar um pouco também do fenômeno do Flávio Bolsonaro. O Haddad falando no BTG Pactual, numa série de debates que o banco está fazendo com gestores da Faria Lima. E é interessante a leitura do Haddad, né, um cara muito preparado,
cientista político mesmo, e fala isso aqui, vamos lá. Muito curioso do ponto de vista político eleitoral, porque é uma transferência de voto quase que independente do candidato. É assim que eu vejo o fenômeno, que é coisa rara na política. Em geral, transferência de voto existe, mas dessa maneira é uma coisa muito única, que eu não tenho lembrança de precedente no Brasil e poucas de precedente fora. Uma transferência praticamente automática, né, em relação a quem ele escolher. Tanto é que você viu que, a partir do momento que se firmou a candidatura do Flávio, ele foi angariando apoio equivalente ao de qualquer outro possível candidato do campo bolsonarista. Então, eu não vejo como... Eu vejo como indistinto, porque para o eleitor do Bolsonaro, aparentemente, tanto faz quem vai representar o Bolsonaro. É assim que eu vejo, inclusive nas conversas. Ministro, Não sou ele, é quem ele escolher. Isso aqui o Haddad falou nessa série aí de, como eu disse, debates do BTG, em que gestores também da Faria Lima, entre eles o tal de Stuhlberger, que é um escroto, ele atacou o presidente Lula e o Supremo também, e aí foi secundado por um outro sujeito aí que fazia parte de uma mesa com 4 desses CEOs. Um deles falou que o Lula não deveria poder disputar uma eleição com 81 anos, deu um ano a mais para o Lula, e o outro falou que nós estamos vivendo num momento complicado em que as pessoas não podem dizer o que pensam, porque senão acabam caindo lá no Supremo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que o Haddad está comentando, se você concorda, claro, com esse fenômeno do Flávio Bolsonaro, e como você encara a melhor maneira de concorrer com um sujeito desse, porque havia um certo salto alto na compreensão de que o Flávio não tinha condição de disputar, que era fraco, mas está se vendo em todas as pesquisas ele tendo um percentual consolidado, né, e de maneira surpreendente. Como é que você vê esse fenômeno aí, meu caro? É boa. Que bom que você passou, viu, Kiko? Porque o trecho que eu passei do Haddad lá no Banco Pactual, Ah, esse evento deles, foi outro, falando sobre as contas públicas, sobre o déficit deixado pelo governo anterior. Então, bom que você passou, porque não tinha sido visto por ninguém aqui da comunidade do DCM. Ô, Kiko, eu concordo. Você veja, o Flávio, ele tem normalmente nas pesquisas um voto ligeiramente maior do que dos outros bolsonaristas, quando você tira ele e coloca outro, né? Um pouquinho mais do que o Tarcísio. E o que tem menos desses governadores, quando eles tiram os dois, é um pouquinho menos do que o Tarcísio. Então fica o Flávio primeiro, o Tarcísio segundo e o terceiro. Ou seja, quais são os componentes? Antipetismo, né? Então, o antipetismo já leva sozinho uns 25% dos votos.